Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, sejam muito bem-vindos ao canal do IAG. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe também nas suas redes sociais este material que tem abençoado inúmeras pessoas e louvado seja Deus por isso. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal do IAG, temos um vídeo institucional para que você conheça um pouco mais as frentes de trabalho que realizamos. E eu peço que você deixe também aqui a sua participação, os seus comentários, pedidos, agradecimentos, pelos quais temos orado, e as suas perguntas também. Temos, eu e o Mouso Coutinho, nos esforçado para termos essa interação com vocês que é tão importante. Queremos agradecer também à Rede Advir, que temos essa parceria, canal 777. Se você está pela televisão, entra no YouTube, entra aqui no canal do IAG, se inscreve também, ative as notificações, porque de uma maneira constante estamos postando aqui novos conteúdos, novos materiais. Eu tenho certeza que abençoará cada vez mais a sua vida também. Caso você queira conhecer pessoalmente, presencialmente o trabalho que aqui realizamos, nós temos congressos de uma maneira periódica no mês de dezembro, já para o final do ano. Teremos aqui um outro congresso com o título A Última Geração. Um tema um tanto quanto interessante, muitas vezes traz aí uma certa controvérsia, mas estaremos baseados na Bíblia, nos testemunhos, no espírito de profecia, para trazer uma mensagem para você que tem esse interesse de conhecer as profecias, uma mensagem que seja pertinente, uma mensagem que é da verdade presente. Gostaria de agradecer a presença do Mouso Coutinho. Muito obrigado, Mouso, pela sua presença. Um prazer sempre estar aqui com os irmãos, com o pastor, para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina. E convido a todos vocês que nos acompanham a realmente comentarem, colocarem suas opiniões. É muito bom nós termos essa interação, como o pastor está dizendo, né? Que Deus nos abençoe no estudo de hoje também. Amém, louvado seja Deus. E eu esqueci de mencionar que se você tiver interesse de se inscrever já para este próximo congresso, ficará aqui na sua tela o número que você pode fazer contato, fazer a sua inscrição. O último congresso nós tivemos aqui no sábado cerca de 300 pessoas, ou seja, as vagas são limitadas, temos aqui chalés, abrigos para te receber, mas se você já quiser garantir a sua vaga, a sua presença aqui no mês de dezembro, entre em contato com o número que vai aparecer aqui e a Débora terá muita alegria e satisfação de te atender e fazer também já a sua inscrição. E se você quiser adquirir os materiais, temos uma gráfica aqui no IAG, você pode entrar no site institutoiag.com.br e lá você terá acesso a esta Bíblia maravilhosa com os comentários de Ellen White, a Bíblia Legado, dentre inúmeros livros e materiais que são excelentes, tanto de autoria de Ellen White como de outros autores e teólogos da nossa igreja também. Como de costume, vamos fazer uma oração. Peço que o Mouso Coutinho nos dirija em oração. Sendo possível, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Nosso Senhor e Deus que está nos céus, damos graças ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a sua palavra mais uma vez. Nós pedimos que nos acompanhes com seu Santo Espírito para que os pensamentos, as palavras sejam inspirados por Ti. Amém. Nós te pedimos também que abençoe cada um dos nossos irmãos que acompanha, pois o Senhor conhece cada um deles, sabe das suas necessidades, físicas, mentais, emocionais, materiais, sejam quais forem, mas especialmente as espirituais. Que o Senhor possa enriquecê-los nesta oportunidade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Como é conhecido, neste trimestre estamos estudando duas poderosas epístolas do apóstolo Paulo, 1 e 2 Coríntios. Até a lição de número 8, finalizamos 1 Coríntios, e a partir da lição de número 9 estaremos trabalhando então 2 Coríntios, que é o foco aí dessa semana, já iniciando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E nós temos aqui o verso para memorizar, 2 Coríntios 2, versículo 4, que diz: Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Antes de entrarmos aqui na lição de sábado, eu já quero de início apresentar algumas possibilidades interpretativas a respeito desta carta severa que a lição desta semana vai comentar. Nós entendemos, através de 1 Coríntios, por um verso muito claro, que antes de 1 Coríntios, Paulo escreveu uma outra carta. Então, na verdade, a carta que chamamos de 1 Coríntios é a segunda Coríntios. Não quero trazer confusão, mas vamos entender dessa forma.
1 Coríntios é a segunda carta que Paulo destina aos coríntios. Agora, o ponto é, essa carta severa é uma referência a 1 Coríntios ou entre 1 Coríntios e 2 Coríntios Paulo escreveu uma outra carta que podemos denominá-la de carta severa? O autor, ele vai se posicionar no sentido de que entre 1 Coríntios e 2 Coríntios nós temos uma carta chamada carta severa. Mas muitos outros entendem que não, que essa carta severa é 1 Coríntios. E Paulo, então, escreveu apenas 3 cartas. A primeira carta, 1 Coríntios e 2 Coríntios. O autor vai falar, não, ele escreveu 4 cartas. A primeira carta, 1 Coríntios, a carta severa e 2 Coríntios. Então existem essas duas possibilidades interpretativas, é um costurar de relatos, de viagens, de informações que encontramos tanto nas epístolas de Paulo aos Coríntios, como também em Atos dos Apóstolos, mas aqui a gente vai se posicionar em relação à segunda possibilidade, ou seja, que Paulo escreveu apenas 3 cartas, a primeira carta, 1 Coríntios e 2 Coríntios, e a carta severa é 1 Coríntios. E o porquê nós nos posicionamos dessa forma? Porque nós temos textos em Atos dos Apóstolos, não apenas aqui o livro bíblico, mas também do Espírito de Profecia, em que Ellen White deixa um tanto quanto claro que esta carta severa era 1 Coríntios e não aí uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. O primeiro ponto que nós temos que mencionar é a respeito que Tito foi enviado por Paulo para levar esta carta chamada 1 Coríntios, não aquela primeira carta, mas 1 Coríntios até os Coríntios, e ele ficou numa angústia relacionada qual que seria a reação dos coríntios sobre essa primeira carta, que é a 1 Coríntios, né? Não a primeira carta, mas a respeito de 1 Coríntios. E nós temos essa informação de que ele envia Tito, aqui em 2 Coríntios 12, versículo 18. Pode ler para nós, Moses. 2 Coríntios 12, versículo 18. E nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 29, página 167. Eu vou ler posteriormente. Por favor, Moses. Eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos no mesmo espírito? Não andamos nos mesmos passos? Então nós estudamos em 1 Coríntios que a família de Cloé chegou com informações um tanto quanto preocupantes para Paulo, e diante de todas essas informações preocupantes para Paulo, ele decide escrever 1 Coríntios, mas ele já havia escrito uma outra carta. E aqui diz que era uma carta mais breve e objetiva. Página 167. Sendo-lhe este quadro apresentado da situação de Corinto, da igreja, Paulo viu que seus maiores temores tinham mais que se realizado, mas não deu por isto lugar ao pensamento de que sua obra tinha sido um fracasso. Com angústia de coração e com muitas lágrimas, ele procurou o conselho de Deus. Alegremente teria visitado Corinto imediatamente, se esse fosse o caminho mais sábio a seguir. Mas ele sabia que em sua presente condição os crentes não tirariam proveito de seu trabalho, pelo que enviou Tito, a fim de lhe preparar caminho para uma visita pessoal mais tarde. Então, pondo de parte todos os sentimentos pessoais sobre o caminho daqueles cuja conduta revelava tão estranha perversidade, e descansando suas preocupações em Deus, o apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. Então fica claro, né, que desde da primeira vez que Paulo esteve ali em Corinto, ele não esteve mais, até enviar Tito com essa carta que chamamos de 1 Coríntios, e posteriormente ele vai escrever já 2 Coríntios. Eu quero ler aqui também no capítulo 30, no último parágrafo, um contexto a respeito disso. Depois de haver remetido a carta, e a carta que é 1 Coríntios, Paulo temeu que o que havia escrito pudesse ferir muito a fundo aqueles a quem desejava beneficiar, ou seja, a chamada carta dura, carta severa. Temia profundamente uma separação maior, e algumas vezes ansiava trazer de volta suas palavras. Os que, daí Ellen White vem falando, né, os que como apóstolo já sentiram a responsabilidade por amadas igrejas ou instituições, podem melhor apreciar-lhe a depressão de espírito e o sentimento de culpa. E ela avança aqui fazendo uma aplicação, né, mas por fim ela diz,
com angustiante ansiedade esperou receber alguma notícia de como fora recebida a sua mensagem. Então Tito foi enviado com 1 Coríntios e Paulo aguardou qual que seria a reação dos coríntios a esta carta dura, esta carta severa, e é por isso que nós nos posicionamos a respeito de que 1 Coríntios seja essa carta. Exato. E aí nós agora entramos, né, em 2 Coríntios a partir dessa lição, e nós vemos justamente a continuidade da história a partir daí, né? Houve essa expectativa de Paulo, que está narrada em 2 Coríntios, e finalmente quando ele encontra Tito, é aliviado um fardo das suas costas, ele realmente percebe que teve o resultado esperado da carta, né? E assim nós entramos. Portanto, se nós olhamos para a imagem aqui da lição, agora sim, tudo isso foi uma introdução para nós termos uma clareza em como vamos seguir a partir daqui. A imagem da lição, nós poderíamos considerar esta carta, considerando também o verso para memorizar aqui, olhem só, considerando que é 1 Coríntios. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos. Lhes escrevi o quê? 1 Coríntios. 1 Coríntios. Em angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Então, a carta foi escrita com amor, embora fosse dura, né? E nós entendemos que esse pergaminho aqui com o coração no centro poderia muito bem apontar para 1 Coríntios, como uma carta que, embora dura, que vinha quebrando ali, né, as cadeias do pecado nos quais a igreja estava envolvida. Nós estudamos isso já até aqui. Mas ele escreveu com o sentimento de Cristo. Como nós vemos, a caneta ali é uma cruz, ou seja, não havia sentimento humano no que ele estava escrevendo. Não era com base em interesses dele. Paulo uma escreveu... ira, uma questão passional, né, vingativa, algo do tipo. A intenção de Paulo era salvar os coríntios, e por isso ele escreveu 1 Coríntios, dura como foi, e embora ele pudesse com isso ser rejeitado por eles, né? Poderia ser odiado, poderia ser mal visto, mas ainda assim ele não temeu e seguiu esse caminho. Então nós interpretamos assim essa Excelente. imagem. Eu acredito que um verso para nós entendermos também a imagem está em Apocalipse 3, versículo 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Então, essas são as palavras de Jesus direcionadas à igreja de Laodiceia, mas aqui, essa pena, né, em que nós temos ali a cruz, não uma pena, mas temos a própria cruz, né? Nós temos a expressão de amor, mas muitas vezes essa expressão de amor, ela está relacionada a uma certa severidade, né? Essa repreensão visando o quê? O arrependimento segundo Deus, não segundo o mundo. O arrependimento que produz vida, que produz salvação. Amém. E assim a gente entende. Aqui a lição de sábado vem falando que a vida do apóstolo Paulo certamente não foi uma vida fácil, né? O ministério dele cercado de muitos e inúmeros desafios, em que ele menciona isso em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 28, vou deixar o Moses ler e comentar também, mas nós temos aqui já de uma maneira introdutória mostrando que o ministério de Paulo era movido pelo amor. O quanto ele se sacrificou, o quanto ele sofreu, o quanto ele estava disposto a padecer pela salvação das pessoas. Então vamos comentar aí um pouquinho da lição de sábado a respeito da entrega, né, do sacrifício da vida e do apostolado, né, do ministério do apóstolo Paulo. Sim, vamos ler aqui então o texto onde Paulo narra as suas experiências. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive constantemente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E é muito interessante, né, meio que já entrando até um pouquinho para domingo, assim, os sofrimentos que Paulo passou, os sofrimentos que Paulo tinha, eles não eram sofrimentos que nós possamos dizer, todo sofrimento que eu passo, eu me identifico com Paulo. Eu vou explicar por quê. Os sofrimentos de Paulo, eles tinham uma razão totalmente altruísta.
Ou seja, Paulo sofria tudo isso porque, no fim, ele fala a preocupação com todas as igrejas. Todos esses sofrimentos que Paulo passou não é porque ele estava tentando conseguir um emprego e não conseguiu, sofreu um assalto. Não era nada disso. Era buscando fazer a obra de Deus e ajudar as igrejas, ele sofria essas coisas. Isso aqui eu creio que vai ser importante para quando nós entrarmos em domingo, esse pensamento, né? Mas realmente Paulo se entregou plenamente para a obra de Deus e não tinha a si mesmo, ele fala em outros textos, né, sua vida por preciosa, para que ele pudesse ganhar a alma daqueles a quem ele servia. Né? Exatamente. E eu acredito que o desafio de todo cristão é buscar essa semelhança com Cristo, de dedicar a sua vida em serviço, focando a salvação do semelhante. E é claro que nós vivemos um grande conflito e as ações de Satanás, elas sempre caminham em duas direções. Ou ele vai enganar, ou ele vai perseguir para causar angústia, morte, aquela aflição que vem pela perseguição. Então, se ele não consegue enganar, se ele não consegue, através da tentação, levar à queda aquela pessoa, ele vai trazer através da angústia para que a pessoa recue. Então, Paulo experimentou isso na pele, porque ele não cedia às tentações, ele não cedia ao pecado, ele permanecia firme em sua consciência diante de Deus e fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel ao chamado de Deus à sua vida. Então, ele padecia por muitas tribulações e perseguições. Mas, ao mesmo tempo que isso era trazido pelo próprio diabo em todas as viagens missionárias, Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque através da aflição, ele era a cada dia mais forjado, né? Formado para manifestar mais o amor, manifestar mais esse espírito de sacrifício, de serviço para a salvação do semelhante. E eu acredito que é isso que nós devemos procurar, né? O autor da lição fala aqui no fim, como o próprio Jesus, Paulo aprendeu a amar as igrejas à semelhança de Cristo. E eu acho que é isso que nós temos que ter como objetivo na nossa vida também. Amém. Paulo fala, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, se eu imitar a Paulo, que está imitando a Jesus, todos nós estamos imitando a Jesus. E esse é o foco da nossa vida, sermos semelhantes a Cristo, amarmos como Ele amou, nos sacrificarmos como Ele se sacrificou, servirmos como Ele serviu também. Amém. Vamos avançar aqui para a lição de domingo. Paulo ele introduz a sua epístola, 2 Coríntios, com ação de graças, né? Gratidão por quê? Nós vimos já de uma maneira introdutória que ele estava angustiado pelas duras palavras, porque qual que será a reação deles? E é interessante que até as palavras de Ellen White era como se Paulo, se ele pudesse pegar essa carta de volta, sabe quando você fala o que você tem que falar, mas você fica com o coração na mão, você fica pesaroso em relação qual vai ser a reação das pessoas em relação a essas suas palavras, que obviamente foram movidas por amor, foram movidas para conduzi-las ao arrependimento e à salvação, mas ele estava ali muito pensativo, qual que vai ser a reação, e aquilo causou muita angústia, muita aflição na vida do apóstolo Paulo. Mas diante do relatório que Tito trouxe, nós temos aqui essa manifestação de ação de graças, e o que Paulo elabora aqui nessa ação de graças após a aflição. Eu achei muito interessante que Paulo, ele tem realmente uma razão para estar feliz, né, de acordo com tudo que nós vimos até aqui. Qual foi o resultado daquela carta? O que isso causou? Primeiramente, é interessante que Paulo, até nas tribulações, ele se regozijava, né? Mas aqui ele também se regozija na consolação pós-tribulação. E isso é muito bom nós termos em mente, por quê? Porque aqueles que são de Cristo, eles têm em comum todas as coisas com Cristo. Então, vão ter em comum o sofrimento de Cristo também. Aquilo que Cristo sofreu, os seus filhos vão participar. Mas eles também usufruirão da mesma consolação, mesma recompensa de Cristo. E aqui nós vemos que Paulo é recompensado com o quê? Com o sentimento de que os coríntios realmente foram alcançados com aquelas palavras que ele falou. Né? Nós vamos ver isso vai ser mais desenvolvido de uma melhor maneira ao longo da carta, mas nós vemos que inicialmente ele já é consolado em meio aos seus sofrimentos por causa disso. E ainda a lição de domingo, ela nos traz para nós analisarmos os versos 8 a 11 do capítulo 1. Antes de entrarmos, acho que nesse ponto da segunda parte aqui da lição de domingo, é interessante mencionarmos o propósito da consolação também, né? Em que Paulo diz que ele é consolado com a finalidade de consolar a outros, né?
Então, muitas vezes, e aqui eu quero fazer uma aplicação mesmo, né? Muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos lutas e provações e obtemos a vitória sobre essas situações e guardamos para nós mesmos. Mas quão importante é testemunharmos. O quão importante é usarmos a consolação com a qual fomos consolados para consolarmos aqueles que estão ao nosso redor. Não que Deus vai operar da mesma forma, da mesma maneira que operou na minha vida no sentido dos pormenores, né, dos detalhes, do mesmo milagre, da mesma libertação, mas Deus é Pai de todos. E o testemunho de vida que eu posso ali contar e não ocultar vai edificar alguém, vai consolar alguém, vai fortalecer alguém que está passando por uma tribulação. E é o que diz aqui os versos 4 e 5, né? Que bendito seja Deus e Pai, que faz o quê? Que nos conforta em toda a nossa tribulação, para quê? Olha a finalidade. Para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque, como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Então, por mais que sejamos muito atribulados por amor a Cristo, por serviço a Cristo, nós somos também é abundante essa consolação. Para quê? Para também consolar aqueles que estão ao nosso redor, que também enfrentam provações e tribulações. Então não guarda para você, esse é o ponto, né? Obter uma vitória, testemunha, obter uma consolação, compartilha, porque as pessoas ao seu redor também estão esperando receber essa consolação da parte de Deus através dos seus lábios, através do seu testemunho. E é exatamente isso que o Paulo faz em seguida, né? Porque ele começa dizendo: nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade excessiva que nos sobreveio na Ásia. Então ele vai lá e conta uma experiência dele próprio. E ele conta que foi uma experiência difícil, fomos oprimidos excessivamente acima de nossas forças de modo tal que nos desesperamos até da vida. Só que é interessante, o foco aqui é no desespero até da vida, né? Inclusive isso dá brecha para que possam ser várias coisas. Pode ser uma doença muito grave, pode ser um caso, uma situação realmente de perigo de vida, ou pode ser até uma questão de alma. Uhum. Devido a quê? Devido à própria expectativa que eles tinham com relação a como a carta seria recebida. Uhum. Paulo usa expressões fortes assim para denotar o sentimento, né, para aumentar ali o significado daquele sentimento. Então pode ser qualquer uma dessas três coisas. Mas o fato é, como nós não sabemos exatamente o que foi essa aflição, ela serviu para ensinar a Paulo duas coisas, ou melhor, serviu para duas coisas. Uma delas seria ensinar Paulo, e olha só que interessante, né? Quanto mais nós não precisamos dessas coisas. Ensinar Paulo a não ter confiança própria. O próprio Paulo disse, verso 9, mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. E o verso 10, o qual nos livrou de tão grande morte, nos livra, e quem confiamos também, que nos livrará. Paulo, então, em sua experiência, é interessante até nós pensarmos isso. Muitas vezes nós pensamos que já aprendemos algo, e se nós olhamos para os escritos de Paulo, se tem alguém que fala sobre não confiar em si mesmo, é Paulo. Uhum. Mas Paulo vem, conta essa experiência e fala que essa experiência foi para que eles não confiassem em si mesmos. Uhum. É bem interessante, ou seja, Paulo sempre estava disposto a aprender das situações que Deus enviava. Então, o primeiro ponto das aflições e da consolação que veio, para aprender a confiar mais em Deus. Uhum. Então, quantas vezes nos chegam aflições e nós perguntamos o porquê e não sabemos que é o próprio Deus tentando dizer, confia em mim. Uhum. Eu é que estou no controle das situações. E quando ele recebe, então, a recompensa, o consolo, ele mais uma vez agradece a Deus por isso. E por fim, voltando um pouquinho alguns versos acima, essa aflição, essas dificuldades que Paulo passou, tinham o propósito de que ele tivesse como abençoar outras pessoas através delas, né? Uhum. Que foi o que o pastor acabou de comentar anteriormente. Para isso vem as dificuldades, né? Uhum. Amém, amém, louvado seja Deus. Possivelmente, né, aqui no versículo 8, a dificuldade que ele menciona aqui na Ásia seja uma referência a Éfeso, né? Porque de Éfeso ele vai para Troade, não passando por Corinto, por mais que tenha aí outra interpretação a respeito disso, mas nós sabemos do motim que houve lá em Éfeso, em que ele e os seus cooperadores correram risco ali de uma morte iminente, né? Aquele alvoroço, aquele povo num frenesi gritando sobre a Diana dos Efésios, né? Ou seja,
a, a deusa, né, pagã, que era o centro ali do culto idolátrico de Éfeso, então ele pode estar fazendo referência a isso. E o ponto que eu fiquei pensando, né, Moses, as dificuldades que nós enfrentamos e experimentamos da parte de Deus consolação, livramento, vitória, elas nos fortalecem para o futuro, né? E o autor menciona isso. As vitórias divinas no passado nos dão confiança de que ele agirá da mesma forma no futuro. Então é aquele texto clássico de Ellen White. Eu acredito que você que conhece um pouco mais os testemunhos pode ter pensado nesse texto agora. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos as obras de Deus no passado. Então, se olharmos para a nossa história, e nossa história eu falo do cristianismo, do movimento adventista, quem sabe desde Gênesis, né? A maneira como Deus conduz e guia o seu povo, nada temos que recear quanto ao futuro, porque Jesus Cristo ontem, hoje, o será para sempre. É o mesmo, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo capitão, é o mesmo general. Então, apesar das tribulações que enfrentamos por amor a Cristo, por amor à salvação das pessoas, e Deus ele vai nos dando através das suas promessas, da palavra de Deus, através dos livramentos, todas essas coisas, como você bem disse, fortalecem a nossa vida e fortalecem o exercício de uma fé na providência futura de Deus. Então, a gente nunca pode esquecer as orações respondidas por Deus no passado, os livramentos operados por Deus na nossa vida. E aqui o autor termina com uma pergunta, né? O que tem ajudado você a lidar com o sofrimento que, de uma forma ou de outra, todos enfrentamos? O que te consola, né? O que te fortalece? Paulo fala aqui, né? A respeito que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas na providência de Deus, na ação de Deus, nas promessas de Deus em relação à ressurreição dos mortos, dentre inúmeras promessas que encontramos na palavra de Deus, que era nessas coisas que Paulo se apegava e tinha a vida fortalecida para enfrentar todas essas tribulações. Assim também você, assim também eu, se apegue à palavra, se apegue também às experiências marcantes que Deus e você já teve, as orações respondidas. Isso certamente te fortalece no presente e exerce essa influência para que você não desconfie e não duvide de Deus também no futuro. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mais algum comentário da lição de domingo? Não, creio que podemos. Podemos avançar então? Segunda-feira aí, simplicidade e sinceridade. Nós sabemos que muitas vezes Paulo era questionado, né, em relação ao seu apostolado, aos motivos, aos intentos do coração, tanto que isso levava Paulo muitas vezes a não ser pesado para a igreja, por mais que ele tinha o direito de receber o recurso, a manutenção da parte da igreja, porque aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, por dois motivos. Ele não queria ser pesado, mas ele não queria também que as suas palavras, a sua pregação fosse confundida com um interesse pessoal, né, de enriquecimento, de ganho. Então, Paulo, muitas vezes, tendo direito, nós analisamos isso nas lições anteriores, ele abria mão para que ele não fosse difamado. Isso era uma glória para o apóstolo Paulo, né? E aqui, pelo contexto de 2 Coríntios, entendemos também que o apostolado dele, o ministério dele foi questionado, mas ele está expressando quão sinceramente ele fez tudo o que ele fez, com as melhores intenções possíveis, com as melhores motivações. Vamos comentar aí um pouquinho da lição de segunda. Sim, a lição nos traz aqui 2 Coríntios 1, 12 a 14, né? Que vem justamente falando sobre como que ele se portou para com eles, como que foi o trabalho dele com eles. Também nos fala para ler 2 Coríntios 2, 17, 2 Coríntios 4, 2, todos trazendo esse contexto de como foi o trabalho de Paulo para com eles. E não é de admirar que, nesse caso, tivesse acontecido de a pessoa ou o trabalho de Paulo serem difamados, né? Nós temos repetição disso em Gálatas 1, em Gálatas 1, verso 11, nós vemos que isso acontecia. Em Tessalonicenses, nós vemos que pessoas confundiam os escritos de Paulo, ou seja, sempre havia pessoas tentando rebaixar Paulo de alguma maneira. Mas parece que Paulo já estava até acostumado com isso, né? E é interessante que se os coríntios parassem para pensar um pouquinho, não foi a igreja que formulou essa ideia. Foram pessoas que chegaram com essa ideia e apresentaram para a igreja. Mas se a igreja tivesse sido um pouco mais racional no analisar tudo,
eles eram uma igreja por causa do trabalho de Paulo. Então, Eles tinham a autoridade que tinham como igreja por causa do trabalho de Paulo. Se tinha alguma coisa boa ali, foi porque Paulo foi e iniciou aquele trabalho. Como é que agora, então, de repente, Paulo é uma pessoa de más intenções? De onde que surgiu isso? Tudo isso veio de acusações de pessoas que queriam denegrir a Paulo. e lembrando que por Paulo, por si mesmo, ele teria ido embora de Corinto, né? Exatamente. Mas foi Jesus, através de um sonho, verdade. que falou, olha, fica aqui porque eu tenho muito povo nessa cidade. Porque ele, por ele mesmo, ele olhava para Corinto e falava, isso aqui não tem futuro nenhum, né? Exato, e especialmente também 1 Coríntios. Por mais que Paulo tenha sido duro, nós vemos que não era a natureza de Paulo ser assim. Por mais que nós às vezes imaginemos um Paulo meio Durão e ali, tudo. mas nós vemos em 2 Coríntios o tempo todo, ou pelo menos várias vezes, Paulo falando, olha, eu fui muito duro, gostaria de ter sido mais suave, eu só não me arrependo porque deu um resultado bom, mas você vê que não era a intenção de Paulo fazer essas coisas. E mais ainda sabendo que ele poderia ser mal interpretado, né? Mas o amor fez com que Paulo continuasse seus trabalhos, insistisse com eles, mesmo eles sendo muitas vezes, como é que nós podemos dizer, mesmo que muitas vezes se manifestasse desconfiança com relação a quem ele era e ao seu trabalho. A própria lição traz aqui, né, ao que tudo indica, opositores de Paulo distorceram suas palavras escritas em cartas anteriores, e o apóstolo garantiu que suas intenções eram transparentes e compreensíveis. Ele tinha plena certeza de que a retidão de suas palavras, intenções e ações seriam plenamente esclarecidas no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que está no verso 14. Ele chamou Deus como testemunha, né? De que realmente aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz entre vocês, foi sempre de acordo com o ministério de Cristo. Excelente. E a gente tem aqui no verso 12, eu acho que até vale a pena ressaltar um ponto que o autor frisa, que diz aqui o versículo 12 do capítulo 1 mesmo. Porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus tivemos nossa conversação no mundo, e mais abundantemente convosco. E Paulo usa aqui dois termos, né? Simplicidade e sinceridade. É interessante que essa palavra, no português, sinceridade, faz referência a algo sem cera. Eu acho que você já deve ter ouvido do santo do pau oco, né? Ou seja, e aqui eu não quero colocar pontos morais, teológicos, nada a respeito disso, mas se você tem ali uma imagem, um santo, e ele é oco, ou seja, ele não tem nada por dentro, né? Ele não tem essência, não tem caráter, não tem nada por dentro. E a sinceridade, porque muitas vezes os defeitos eram tapados com cera, mas a cera, ela, num calor excessivo, em alguma coisa, ela derrete mostrando todos os defeitos e falhas. Na raiz aqui do texto, em grego, né, simplicidade tem a ver com integridade, que a gente pode colocar já para o português essa questão de simplicidade até como sinceridade, e sinceridade do grego como pureza de motivos ou pureza de intenções. Então, esses dois pontos são muito importantes, principalmente o da integridade. Quando você fala, eu como esse arroz integral, não é refinado, ou seja, ele está inteiro, tem ali a fibra, tem todos os nutrientes que aquele grão pode proporcionar. Paulo, ele está falando isso, olha, quando nós estivemos com vocês, nós estávamos inteiros, não particionados, não havia dois motivos. Exatamente. Isso é muito interessante, o quanto que nós como cristãos não devemos ser refinados, né? Nem corruptos, nós temos que ser íntegros, temos que ter essa integridade. E essa característica de integridade, ela sempre foi ressaltada por Deus para com os seus servos, né? Sempre quando vem um juízo da parte de Deus em relação, um juízo não, mas uma declaração, uma afirmação, uma constatação para com o servo, a integridade sempre faz parte, né? Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, e daí toda a descrição que vem da parte de Deus ou da própria revelação do Espírito Santo em relação a alguma pessoa, essa questão da integridade ela é muito importante. Ou seja, você não é duas caras, você não é uma pessoa dividida nas intenções, você tem uma intenção específica. E qual que era a intenção de Paulo?
conduzi-los ao arrependimento, à maturidade em Cristo, à salvação, a manifestação do amor genuíno. E isso é muito importante para nós que somos cristãos também. Não podemos ser divididos, corruptos, refinados, né? A gente tem que ser integral de fato. Exato. E eu achei interessante a pergunta do final da lição, Uhum. porque ela nos traz que mesmo que nós sejamos tudo isso, pode ser que sejamos mal interpretados. É verdade. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Paulo aqui. Paulo está explicando, mas ele já tinha sido mal interpretado. Então, isso nos faz... A pergunta mesmo que sobra é: o que isso nos ensina sobre o cuidado necessário ao avaliar as intenções de outras pessoas? Porque se você é sincero, você não gostaria que alguém avaliasse mal a sua sinceridade. Portanto, cuidemos nós também em avaliar a sinceridade dos outros, para que nós não incorramos em fazer aos outros aquilo que nós não queremos que seja feito a nós, né? É verdade. Então, é algo importante. E esse é um ponto sensível, porque vamos supor que uma pessoa ela mente. Aí você chega para ela e fala: olha, você mentiu, e mentir é pecado, mentir é errado, traz diversos problemas e prejuízos. Daí a pessoa fala: você não pode me julgar. Não tem nada a ver com isso, você está apenas constatando um fato. Você está dando um conselho a partir de uma constatação, não Exato. tentando descobrir a partir de uma intenção, não tem? Isso, esse é o ponto. Então, muitas vezes a gente, eu falo assim, de uma maneira geral mesmo, no mundo cristão, as pessoas confundem. Ninguém pode julgar a ninguém, assim como Cristo disse: não julgueis para que não sejam julgados, mas a constatação de um erro é entendida como um julgamento. Não, você não está julgando as intenções ou motivações que levaram a pessoa a mentir. Mentir é um erro, é um pecado e aquilo é um fato consumado. O pecado foi gerado. Agora, o que está no coração da pessoa? O que levou ela a fazer isso? Aí vem o aspecto que só Deus pode julgar. Você pode ler a mente, o coração, os propósitos, a vida da pessoa, sentimentos. A gente não tem acesso a essas coisas, então fica quieto. Sim. Né? E era isso que estavam fazendo com Paulo, estavam julgando Paulo. E Paulo está falando: não, eu fiz com as melhores das intenções, mas estavam julgando as intenções de Paulo. Exato. Então esse é o problema, julgar motivações, isso a gente não pode fazer. Mas Atos, Paulo está falando: olha o que eu fiz por vocês, o tanto que eu sofri e padeci, o que está dentro do meu coração. Deus sabe, minha consciência está limpa, mas estão as melhores intenções por vocês. Sim, repreensão não é igual a julgamento, são coisas totalmente diferentes. Exatamente. Também. O julgamento, ele leva investigação, constatação e aplicação de juízo. Uma repreensão baseada em algo que já está claro não é um julgamento. Exato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um dever do cristão fazer isso, sabendo que ele não vai aplicar a condenação, porque quem aplica é Deus. Então, realmente, o julgamento é muito mal visto, muito mal entendido, né? Exatamente, irmão, exatamente. Acho que a gente pode avançar para a terça, em que tem como título aqui: Mudando os planos por amor. Essa causa da mudança de plano foi um dos motivos que falaram que Paulo estava numa instabilidade e tal, né, que quiseram julgar aí as suas intenções. E aqui a lição de terça vem trabalhando a respeito do itinerário de Paulo. Paulo estava em Éfeso, ele tinha a intenção, isso é muito claro aqui pelo texto, né, de passar por Corinto, depois ele iria para Macedônia, depois ele voltaria para Corinto, e de Corinto ele falou que seria conduzido pelos irmãos até a Judéia. Mas teve uma alteração de plano. Por que houve essa alteração? Porque Paulo estava receoso que a sua presença, após 1 Coríntios ter sido enviada, que a sua presença, a sua pessoa ali não traria bons frutos naquele momento. Então, depois de uma carta que a gente pode entender como sendo essa carta severa, ele entendeu que a presença física dele ali não traria bons resultados, por mais que ele tenha manifestado a intenção de passar por Corinto. Então ele muda o plano, não passa por Corinto e vai direto para Troade, na expectativa de encontrar Tito, que traria o relato a respeito de como a sua carta tinha sido recebida. Ele não encontra Tito em Troade, vai para Macedônia, em Filipos, e ali ele encontra Timóteo primeiramente, e depois ele encontra Tito, que traz todo o relato. Nós sabemos que o autor vai trabalhar aqui numa linha um pouco diferente do relato que nós estamos aqui apresentando e nos posicionando, mas a essência não vai mudar. A essência, Exato. Quer entendamos que 1 Coríntios é a carta severa ou tem outra carta severa, a questão que a essência
o amor, a preocupação do apóstolo Paulo por aquela igreja, né? O quanto ele tinha sentimentos e pensamentos, intenções genuínas e sinceras, aquele amor de Cristo no seu coração por aquela igreja para vê-la madura, vê-la arrependida dos pecados, edificada em Cristo e cumprindo o propósito de Deus para aquela igreja. Acho que esse é o foco que a gente não pode se perder nessas possibilidades interpretativas, né? Vamos comentar aí um pouquinho mais de terça-feira. Sim, interessante que no capítulo 2, verso 1, ele fala: Eu determinei isto comigo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? Ou seja, por que Paulo mudou os planos? Porque ele sabia que estar com eles naquele momento traria um atrito. Ele estava em tristeza, ele estava com as emoções alteradas devido a tudo que estava acontecendo. Uhum. E ele sabia que poderia ter não o melhor resultado, ele poderia chegar a vê-los, mas é como se, vamos supor, eu estou com um problema com a minha esposa, com algum amigo, algum familiar, e eu preciso resolvê-lo. O que será que é melhor? Eu ir com os sentimentos como eu estou, para falar com a pessoa, e aí vai ter toda uma situação? Ou será que é melhor nós resolvermos primeiramente a distância, e depois nós nos encontrarmos já com manifestação de amor, e não tendo o atrito, né? Exatamente. Independente do que seria melhor em todos os aspectos, Paulo estava pensando tanto no afeto que ele tinha por eles, como no próprio bem-estar deles. Uhum. É interessante ver isso aqui, né? Foi o amor que motivou essa mudança. Embora eles tenham ouvido ali de alguém da sua igreja, ou alguns, de que Paulo estaria fazendo essa mudança por inconstância. E aí ele diz aqui, verso 3: Eu vos escrevi isso mesmo a vós, para que ao chegar não tenhais tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Não tenha ele, né, tristeza por parte daqueles que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Uhum. Então a alegria de Paulo estava ligada à alegria dos coríntios. Uhum. E por essa razão Paulo teve que alterar os seus planos. O verso aqui parece até meio confuso no começo. Uhum. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? Ou seja, a alegria de Paulo estava ligada à alegria dos coríntios. Exatamente. Então se ele os entristeceu ali, se ele os visitasse, seria para aumentar a tristeza, né? Uhum. Então ele tinha que ter certeza de que eles realmente haviam acatado e de que estariam alegres, né? Agora, depois de receber a mensagem. Exatamente. E aqui, no capítulo 1 ainda de 2 Coríntios, ele vem falando a respeito dessa mudança de intenção, não no sentido da raiz do amor que ele tinha para com eles, mas de visitá-los, da mudança. E ele fala, olha, por mais que agora seja o não, no meu coração está sempre o sim para vocês. Eu sempre quero visitá-los, eu sempre quero estar com vocês. Por mais que agora vocês tenham recebido o não, para Deus é sempre o sim, e para mim também é. E ele fala até isso aqui no versículo 17. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade, ou o que proponho, o delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim e não, não. Será que ele está deliberando segundo a carne? Daí continua aqui. Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Ou seja, por mais que vocês tenham entendido como um não, eu não vou, foi um sim por amor a vocês. Né? E continua o versículo 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Porque todas as promessas de Deus nele, em Cristo, são sim. E por ele o amém para a glória de Deus por nós. E daí continua aqui, né, o texto. O que ele está falando? Por mais que vocês entenderam como um não, foi um sim, eu não tomei essa decisão na carne. Mas eu tomei, como Moses bem disse, né, pensando em vocês, pensando em toda essa situação, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, para que toda essa situação ela seja resolvida para a glória de Deus, né? Uhum. Então, isso é maravilhoso. Amém. Eu quero trabalhar um pouquinho mais aqui, até lendo um texto do Espírito de Profecia a respeito do encontro de Paulo com Tito e Timóteo, porque fica um tanto quanto confuso, né? Nós temos que ter assim no contexto histórico. Paulo envia Tito com 1 Coríntios, depois ele decide não mais visitá-los, por mais que eles esperassem uma visita do apóstolo Paulo. O autor comenta que ele estava em Éfeso, vai para Corinto e volta para Éfeso, mas a gente
Não encontra essa... não encontra essa informação. Essa informação muitas vezes é deduzida por um certo contexto e versos, mas de Éfeso, Paulo decide empreender uma nova viagem, visitando igrejas que ele havia plantado anteriormente, na região ali da Europa Oriental, e Paulo ele avança, né? E ele vai para Troade esperando encontrar Tito, não encontra, mas ele ali, como diz Atos, vou até mencionar aqui, ele se aplica lá a palavra, ele não perde a oportunidade, né, de pregar ali em Troade. Está aqui no capítulo 20. Depois vocês podem ler aí tranquilamente o capítulo 20 de Atos, né? Paulo se aplica, prega em Troade, e depois ele vai, se eu não me engano, ele fica 3 meses em Troade, depois ele vai então para Macedônia, para Filipos. Daí ali ele encontra Timóteo, e daí ele encontra Tito, e Tito traz o relatório de como que a igreja havia recebido toda a sua carta, que a princípio, de fato, foi uma carta dura, mas eles haviam aceitado, acatado aquelas palavras duras e se arrependido segundo o arrependimento de Deus e não do mundo, né? Isso trouxe muita alegria, trouxe paz ao coração do apóstolo Paulo, e nós temos todo este contexto aqui também. O que isso quer dizer, né? Nós, muitas vezes que somos líderes também, nós temos que ter esse coração, né? Na obra, na igreja, não só os líderes, mas toda a membresia, mas especialmente aqui eu quero me dirigir a pastores, anciãos, presidentes de campo, etc. Ou seja, a gente deve ter esse anelo pela igreja, essa preocupação pela igreja, pelo povo de Deus. Muitas vezes, tão rara, né, essa preocupação de ser vista, mas ela tem que ser manifesta com muita sinceridade e integridade de fato. E quando Paulo recebeu a notícia de Tito, ele se regozija, ele agradece, ele louva a Deus, e nós temos esse contexto aí. Então ele muda o plano por quê? Por amor. E recebe o resultado positivo que ele ansiava, né, que era que os coríntios haviam recebido bem as suas palavras, que eram palavras mesmo assim duras, né? Amém. Vamos avançar aqui então? Lição de quarta-feira. Nós temos aí como título Perdão e Reafirmação. Nós temos o contexto aí da mensagem da carta severa, né? Mencionei que Paulo e Tito se encontram em Filipos, e nós temos este texto, eu fiquei de ler aqui, está no capítulo 31 de Atos dos Apóstolos, que tem como título A Mensagem Atendida. E diz aqui, ó: de Éfeso, Paulo empreendeu outra viagem missionária, durante a qual esperava visitar uma vez mais os lugares que foram cenários de seu primeiro trabalho na Europa. Demorando-se por algum tempo em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, encontrou alguns que estavam prontos para ouvir-lhe a mensagem. Daí continua, tal. Pesava ainda sobre ele o cuidado de todas as igrejas, e particularmente da igreja de Corinto, pesava sobre o seu coração. Esperava encontrar Tito em Troade, e dele ouvir de como haviam sido recebidas pelos irmãos de Corinto as palavras de conselho e reprovação que lhes enviara. Que palavras essa? De 1 Coríntios. Mas nisso ele ficou decepcionado. E aí tem o texto de 2 Coríntios capítulo 12, verso 13, né, pra gente. Diz assim: eu não tive descanso em meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles parti dali para Macedônia. Exatamente. Então ele não encontra Tito em Troade, isso traz mais angústia ao coração dele, né? Traz essa decepção. E daí ele deixou, pois, Troade e atravessou para Macedônia, encontrando-se com Timóteo em Filipos. Essa informação está em Atos capítulo 20. Durante esse tempo de ansiedade com respeito à igreja de Corinto, Paulo esperava pelo melhor. Todavia, às vezes, sentimentos de profunda tristeza lhe varriam o coração, pelo receio de que seus conselhos e admoestações pudessem ser mal entendidos. A nossa carne não teve repouso algum, ele fala, né? Escreveu mais tarde: antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então Tito veio, trouxe toda essa informação, né, positiva, de que eles acataram as suas palavras. Então daí temos todas as declarações de perdão, de reafirmação do amor. Diante do relatório de Tito, Paulo ele tem essa reação, né? Sim. Realmente eles estavam ali com muita aflição. É bem interessante o que o pastor já disse, de que
quanto falta, né, de que hoje líderes se aflijam pela dificuldade da sua igreja, né? Pela dificuldade daqueles que são liderados por eles, especialmente no âmbito espiritual. Paulo sabia que a sua carta tinha sido dura, né? E realmente as palavras firmes que ele falou, ele tinha temor por elas, mas agora, nós vemos aqui no verso 8, que diz o seguinte: porque embora vos tenha entristecido com minha carta, eu não me arrependo. Então quer dizer que Paulo queria causar tristeza neles? Não, mas... Será que é isso? Vamos continuar. Mesmo se me arrependesse por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Então vamos entender isso aqui. Ele queria que entristecesse ou não? Afinal. E o verso 9 diz: agora me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos. Por quê? Qual a diferença? Uma coisa, pastor, é nós estarmos com problema, dificuldade, e eu querer fazer você ficar triste com palavras duras que não vão produzir nenhum efeito positivo, simplesmente causei tristeza. Mas qual a tristeza que Paulo disse que não se arrependeu de ter causado? Diz o seguinte: não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento. Então, isso aqui também volta um pouquinho no que nós estávamos falando lá atrás. Muitas vezes nós tememos falar certas coisas, né? Eu estive numa situação bem complexa de uma pessoa que estava para tomar uma decisão terrível com relação a casamento. E compartilhou isso para uma pessoa próxima. E quando compartilhou, a pessoa estava perto de mim quando ela recebeu essa notícia. E era algo realmente fora da realidade. E aí o amigo que estava perto falou: e agora, o que eu faço? Porque se eu falar qualquer coisa que a pessoa está tão convicta de que vai causar uma tristeza, né? Vai causar uma tristeza, alguma separação entre nós. Conflito, alguma coisa. E ficou naquele conflito, mas no fim ele decidiu falar, né, para a pessoa. E realmente relatou o que aconteceu, ou o que ele cria que não deveria acontecer, né, com relação a isso. Fez o seu relato e o que aconteceu? A pessoa realmente ficou entristecida e cortou o contato com ele. Foi bem ruim, duro, né? Porque né? Imagina, você tem apreço pela pessoa, fala o que ela realmente tem que ouvir, e aqui é o ponto, não é o que ela quer. E eu creio que falta muita amizade hoje em dia, pastor, com esse tipo de qualidade. Uma amizade que possa ouvir repreensão. É verdade. Porque hoje em dia as amizades são sempre no bem bom, né? Estamos tranquilos, são muito então sensíveis, somos amigos. né? Só tem amizade na hora da festa. Agora, na hora da dificuldade, onde é necessária uma repreensão, a repreensão não é considerada como provinda de um amigo. Parece que ninguém pode nos tocar, como o pastor falou, é muita sensibilidade. O que aconteceu no caso da história que eu estou comentando? Passaram meses, a pessoa foi vendo a realidade daquilo que tinha feito, e depois ela gerou uma confiança tão grande na pessoa que deu a repreensão, que não teria caso a pessoa não tivesse falado nada, ou tivesse só se eximido mesmo. Não precisava nem concordar nem discordar, é só dizer: entendi, Deus abençoe. É frase fácil, né, de falar. Mas nós vemos que o resultado imediato pode não ser agradável, mas, como diz Provérbios, leais são as feridas feitas pelo amigo. E é exatamente isso que Paulo viu aqui. No fim, ele viu o fruto positivo daquilo que ele tinha plantado. Amém. Então, nós também, eu deixo esse pensamento para nós, né? Que nós não neguemos ser duros se nós temos uma boa intenção. Porque a lição traz isso também aqui no final, né? De que tem os dois lados. Tem o lado de que não fala nada por medo de ofender, mas tem o lado que usa o argumento: não, eu sou sincero mesmo e fala qualquer coisa. O que está movendo a sua atitude? É o amor? O amor está te levando a repreender? Amém. O amor está te levando a não repreender ou cuidar com as palavras? Amém. Que seja o amor verdadeiro, assim como foi com Paulo aqui. Você me fez lembrar, Moço, as palavras de Ellen White, que ela diz o seguinte: olha só que interessante. Antes de visitar um irmão que está em falta, faça uma autoanálise. Estou parafraseando, mas essa é a ideia do texto. Eu não lembro onde está também, se você souber, deixa aqui nos comentários. Mas ela fala: antes de você visitar alguém, sonde o seu coração. Se você estiver disposto a morrer por aquela pessoa, faça a visita. Senão, fique quieto. Tipo assim, nem sai de casa. Porque se você não está disposto, nas melhores das intenções, do amor divino no teu coração, de auxiliar aquela pessoa, você vai, de alguma forma, colocar mais pedra para que ela tropece. Então, temos que sondar o nosso coração. E Paulo sabia que aquilo que o motivava a
a escrever, a ter redigido palavras duras e severas, era o amor que ele tinha, e isso trouxe resultado. É igual quando eu tenho, vocês já sabem, falo isso diversas vezes, eu tenho alguns filhos, minha esposa está para dar à luz ao quarto filho, e eu repreendo e disciplino os meus filhos, e muitas vezes com palavras duras e severas, e palavras que muitas vezes naquele momento machucam, mas muitas vezes uma ferida você tem que esfregá-la, causando mais dor, para que você remova ali fungo, bactéria. Então, tá doendo. Então você chega lá e causa, naquele momento, né, de tirar essas escaras, vai doer mais ainda. Mas você está fazendo aquilo por quê? Porque você quer aquela ferida curada, restaurada, cicatrizada. Então, muitas vezes as palavras duras, as palavras que se posicionam motivadas na intenção da cura e restauração, elas vão machucar, mas elas vão produzir o efeito proposto, né, de cura e restauração. E aqui também o autor vem trabalhando, o capítulo 2, a respeito do perdão, né? Paulo havia sido mal interpretado, havia tido, e aí faltam informações muitas vezes para nós, algum tipo de desentendimento, alguma pessoa tinha prejudicado a ele, causado essa angústia, mas ele fala o quê? Eu o perdoo. Eu quero que vocês, como igreja, perdoem essa pessoa também e acolham essa pessoa. Ou seja, e aqui eu quero trazer um ponto mais pastoral, Moses, para o diálogo, né? Toda disciplina eclesiástica, quer seja por censura, quer seja por remoção, ela tem que ter na sua intenção o amor de Cristo e ela visa, a finalidade é redentiva. E muitas vezes nós estamos vendo, e aqui não é uma crítica destrutiva, é uma constatação, porque eu fui pastor de igreja por 6 anos, mas 8 anos trabalhando para a instituição, para a igreja. E tenho muitos colegas também, amigos, pastores, que a gente estudou junto, e eu também conheço muitos relatos em que muitas vezes a disciplina está sendo usada como um instrumento de vingança, um instrumento de retaliação, um instrumento de perseguição. E a gente vê claramente que, e não julgando intenções, mas você vê que o fruto não é esse, porque as ações não estão caminhando para que o resultado seja redentivo e salvífico, a gente vê que muitas vezes as intenções são passionais. Elas são muitas vezes, mas a gente não julga, né? A gente vê pelas ações, pela conduta, e o resultado de tudo isso. Então, se você é líder de igreja, tome muito cuidado. Esse rebanho que Deus deu para você cuidar não é teu, é do sumo pastor que é Jesus Cristo. Nós temos que ter cuidado das ovelhinhas pelas quais o Senhor as comprou, o Senhor as redimiu. E a gente não pode tratar como se o rebanho fosse nosso e sair dando cajadada na maldade, na vingança, na retaliação, na perseguição, porque aquela pessoa pensa diferente de mim, e usar a disciplina como um instrumento eclesiástico de tortura, de exclusão, de acepção de pessoas. Então, muito cuidado. Eu falo isso porque eu tenho visto muito isso. Isso entristece o meu coração. Eu costumo dizer, Moses, que uma comissão que se reúne, uma reunião administrativa da igreja que se reúne para votar uma disciplina, tem que ser um sentimento de velório. Assim, um irmão nosso que visitamos, que aconselhamos, que tentamos de todas as formas e maneiras possíveis de resgatá-lo, ele insiste no caminho do mal, ele insiste no caminho do pecado e da morte. E nós, como igreja, temos que socialmente nos posicionarmos e falarmos, olha, a igreja não compactua com esse tipo de ação e caminho, mas nós amamos aquela pessoa, os nossos braços estarão sempre abertos. Mas a gente se entristece pela condição daquela pessoa. E não aquela cartinha fake, né? Estamos orando por você, mas ninguém ora, ninguém visita, ninguém tá nem aí, cada um por si. Então, a gente usa a forma para mascarar as malignidades do coração. Isso é muito perigoso, mas muito mesmo. Às vezes a disciplina pode estar sendo usada, né, ou a remoção especialmente, para se livrar de um problema, não para tentar restaurar a pessoa, mas é que nós vemos a disciplina, por mais que ela vai... E a remoção, né, por mais que ela vai privar a igreja da presença daquela pessoa, ou seja como for, ou pelo menos de que privar a pessoa de certos direitos, né, dentro da igreja, a motivação é salvar a pessoa. Exato. Nós vimos até anteriormente, acho que foi em outra lição, de que Paulo fala de eu não me lembro o livro, mas fala de que o tal seja entregue
a Satanás para ser açoitado. 1 Coríntios mesmo. Exato. Mas, e no final ele fala para que a alma seja salva. Ou seja, a disciplina, o açoite, a repreensão que a igreja vai ministrar ali tem a visão, o propósito de restaurar aquela pessoa. Muitos levam apenas para o lado de proteger a igreja daquela pessoa. Mas não é esse o ponto. É mostrar para a igreja que aquela pessoa precisa de ajuda. Então, verdade. em vez de ser, olha, cuidado que ele é perigoso. Não, olha, ele está precisando de ajuda. Ele não vai conseguir... E chegar para essa pessoa e falar, meu amigo, você entende que esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte? Vai ter consequências terríveis, para com isso, a gente te ama, volta para o caminho de Deus. É um pai que disciplina visando a redenção, a educação, né? O arrependimento segundo Deus, não segundo o mundo, como Paulo vem trabalhando aqui também em 2 Coríntios. Então a gente tem que pensar nisso. E a falta de perdão, diz aqui no versículo 11, né? 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Olha só que coisa. Quais são os objetivos de Satanás? A discórdia, a separação, a intriga, a contenda entre os irmãos que professam a mesma fé. O perdão, eu posso até mencionar a imagem da lição, o perdão são essas palavras que rompem essa cadeia dos objetivos de Satanás. Então você está precisando liberar o perdão na tua vida, libera o perdão para a pessoa que está te fazendo mal, libera esse perdão em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas, irmãos, adoecendo mentalmente, fisicamente, com doenças graves, autoimunes muitas vezes, pela falta de perdão. E aqui Paulo, do verso 5 ao verso 11, vem falando, né? Perdoem, eu perdoo também, e vem falando aqui qual que seria o procedimento da parte da igreja em relação a esse que foi faltoso, que dá a entender que ele se arrependeu. Então, acolham novamente essa pessoa, né? Amém. Que bênção, né? Louvado seja Deus. E o autor fala que aprendemos que o propósito da disciplina eclesiástica é a restauração por meio do perdão e da reafirmação do amor ao pecador. Então vamos finalizar avançando aqui para a lição de quinta-feira, que tem como título Triunfo em Cristo. Então, diante da mensagem que Paulo recebe de Tito, temos aqui o contexto agora, né? 2 Coríntios 2, vamos analisar um pouquinho mais do versículo 12 a 17, o que ele fala a respeito da doce fragrância ou de morte para morte, vida para vida. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Sim, Paulo trabalhou em Troade, né, realmente pregando o evangelho, porque as portas se abriram, mas ainda que estivesse trabalhando por novas pessoas, ele estava preocupado por aqueles que ele já tinha conquistado para Cristo, mas que agora ele tinha dúvidas se realmente aceitariam sua mensagem. Então é isso que diz o verso 12 até o verso 14, né? Até o verso 13, perdão. E o verso 14 diz: agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Eu achei interessante a palavra triunfar, porque ela traz justamente um contexto de batalha. E era exatamente o que estava acontecendo. Paulo entendia que estava acontecendo uma batalha, né? Porque a verdade foi levada, mas a verdade significa vida ou morte? É a pergunta que nós poderíamos fazer. A verdade produz vida ou produz morte? Ela produz vida. Depende da aceitação. Né? Aí que está a questão. Nós estamos aqui falando justamente, e é o que Paulo continua dizendo, né? Cristo nos faz manifesto, como verso 14. Agora, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. O cheiro do conhecimento de Cristo em todo lugar produzia vida? Não. Alguns lugares produzia morte. Quando? Quando era rejeitado, quando incitava mais, ou seja, os inimigos já não estavam com o Espírito Santo atuando em seus corações, só piorava a sua situação. Ou seja, a influência de Deus através dos seus servos pode ser tanto vida como morte, depende da maneira como é recebido. E graças a Deus, neste caso, para a alegria de Paulo, o seu ministério, a sua atuação, a sua carta e as suas palavras se tornaram um cheiro de vida, por mais que fossem duras, né? Mesmo sendo palavras duras, trouxeram este resultado. Então, algo que eu tiraria aqui justamente, o verdadeiro servo de Cristo, ele possui amor, como nós já dissemos anteriormente, para reprovar quando necessário e para amparar e cuidar quando necessário. E o conhecimento que eles levam, né, pode se transformar em vida ou se transformar em morte, dependendo de quem o recebe. Mas eu achei muito interessante que o pastor e eu estávamos comentando anteriormente sobre um texto do Espírito de Profecia que fala sobre a questão do que significaria o cheiro de vida, de onde veio essa expressão, né? Porque
Nós não falamos sobre isso no dia a dia, e se falamos é porque tiramos da Bíblia, mas por que Paulo disse isso, né? Qual que era o contexto cultural, né? No capítulo 31 aqui de Atos dos Apóstolos, do livro, né, de Ellen White, ela comenta de onde Paulo extraiu essa ideia, né, de cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Ela diz assim, na página 181. Era costume, e aqui apenas frisando a questão do triunfo de Cristo. Cristo é este general, Cristo é este imperador, né, que volta triunfante da batalha contra o mal. Ele venceu na cruz, na ressurreição, falamos sobre isso em temas passados, e ela diz, era costume da época um general vitorioso numa guerra conduzir em seu retorno um séquito de cativos. Em tais ocasiões eram designados incensadores, e na triunfal marcha de regresso do exército, o suave odor era para os cativos destinados para morrer um cheiro de morte, o qual indicava estarem eles próximos da execução. Mas para os prisioneiros que haviam alcançado o favor de seus captores e cuja vida devia ser poupada, era um cheiro de vida, pois isso lhes indicava estarem perto da libertação. E diz aqui por fim, né? A semelhança do incenso, a fragrância do evangelho devia ser difundida através do mundo. Aos que aceitassem, o ponto que o Moço comentou, aos que aceitassem a Cristo, a mensagem seria um cheiro de vida para a vida, mas aos que persistissem na incredulidade, um cheiro de morte para a morte. Eu costumo dizer, né, Moço, que nós somos apenas carteiros. A mensagem de Deus, a verdade é dele, o evangelho é dele, é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho eterno que deve ser proclamado a todo mundo, e nós levamos essa mensagem. E essa mensagem, de fato, pode ser uma mensagem ou de vida ou de morte. Ela pode ser de união ou de espada e separação. De união para aqueles que aceitam, causando, querendo ou não, essa espada e divisão para com aqueles que não aceitaram, e de vida para aqueles que aceitam, e de morte, né? Uma sentença mesmo. Porque aqueles que vão perecer, ser condenados à morte eterna, não é em si pelos próprios pecados, mas é em si pela rejeição do convite, pela rejeição da graça. Então, a condenação é esta, João diz, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, a condenação não é em si pelas trevas, é pela rejeição da luz, porque eles amaram mais as trevas, eles quiseram ocultar os seus pecados nas trevas, pois não quiseram ir até a luz. Combateram a luz, quiseram apagar a luz, mas a luz, desde o princípio, é sempre triunfante, e essa luz é Jesus Cristo. Então, o nosso ministério, de fato, tem que ser esse como cristãos, né? Levarmos a esperança, levarmos a salvação, e daí a consciência de cada um, a escolha individual, a salvação individual, por mais que possamos nos apoiar, é a decisão de cada um. Amém. E aqui a lição também, eu acho que é interessante mencionarmos, a expressão de alegria do apóstolo diante do relatório trazido por Tito, né? Está no capítulo 7, vamos ler aqui do verso 5 ao verso 9, lê pra gente, moço, e assim finalizamos. Porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro temores, mas Deus que consola aqueles que são abatidos, nos confortou com a vinda de Tito. E não somente por sua vinda, mas também pela consolação com que foi confortado por vós, contando-nos os vossos desejos sinceros, o vosso pranto, a vossa mente fervorosa por mim, de maneira que me regozijei muito. Porque, embora vos tenha entristecido com minha carta, eu não me arrependo. Mesmo se me arrependesse por perceber que a mesma carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento. Porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Isso, lê o verso 10 também. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Exatamente. Então aqui está a manifestação de alegria do apóstolo, porque o arrependimento deles foi segundo Deus, foi para a vida. Eles respiraram o bom perfume de Cristo para a vida e não para a morte, né? Esse incenso, né? Foi de triunfo, foi de vida e não de morte para eles, e louvado seja Deus por isso. Amém. E aqui Paulo descansa, né? De toda essa angústia que ele expressa aqui no versículo 5 do capítulo 7. Aqui finalizamos então, né, moços? Vamos para as considerações finais, uma lição um pouco mais
como que eu poderia dizer para você que é professor da escola sabatina, um pouco mais trabalhosa muitas vezes de passar, né? Tem muitas informações, muitos detalhes, mas recomendamos que a gente foque, que vocês possam focar naquilo que é a essência da lição, que é a expressão desse genuíno amor, essa motivação genuína que é o amor pela salvação de almas, e nós temos que estar dispostos a padecermos por Cristo, enfrentarmos tribulações, seremos consolados e consolaremos com a consolação que recebemos da parte de Deus. Eu acho que esse é a essência da lição, né? Amém. Vamos para as considerações finais. Amém. Eu creio que 2 Coríntios adiciona a 1 Coríntios 13 o seguinte: o amor repreende. Podemos dizer algo assim. Verdade. Além de tudo que o amor faz, o amor também repreende, porque a repreensão, quando é movida por um coração, assim como estava o de Paulo, cheio de interesse na salvação, na restauração e no bem, a repreensão é uma bênção e deve ser realizada. Então, que Deus nos ajude, que nos dê clareza mental e amor no coração, que é uma planta de origem celeste, para que nós saibamos quando dizer as palavras que Deus nos trouxer. Amém. Louvado seja Deus. Então a recomendação é: console com a consolação que você recebeu, perdoe assim como Deus tem te perdoado, promova o amor, e o amor muitas vezes é manifesto através de palavras duras e severas, motivadas pelo amor. Nunca se esqueça disso. E a gente não está falando de palavrão, de ofensa, mas de palavras que vão lá no âmago da situação, porque você está visando a redenção, a reconciliação, você está visando a redenção daquela pessoa, a sua salvação. Então aqui está a essência de um genuíno ministro de Deus, de um genuíno apóstolo do Senhor, que nós temos que ser de fato imitadores, porque independentemente da função para a qual o Senhor nos chamou para exercermos, todos nós somos cristãos e devemos manifestar o caráter de Cristo Jesus. Amém. Gostou desta recapitulação? Recomende para mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like também, muito importante, os seus comentários, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever, é muito importante para que você esteja recebendo novos conteúdos, ative as notificações, e queremos frisar desta parceria que temos com a Rede Edvir. Vamos lá para a Rede Edvir, vocês aí que têm acompanhado o canal de televisão, acessa aqui o canal do IAG e juntos avançaremos. Vamos continuar avançando em busca de manifestarmos em nossa vida o caráter de Cristo Jesus, que certamente nos preparará para a breve vinda do Senhor. Vamos finalizar com uma oração, sendo possível. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição em que aprendemos a respeito da genuína motivação que é o amor por Cristo e também pelas pessoas, que este amor esteja em nosso coração e que aprendamos, ó Pai, a testemunharmos, a consolarmos, a perdoarmos, a nos sacrificarmos, a darmos a nossa vida também pela Tua Igreja, a qual o Senhor deu a vida na cruz do Calvário. Graças te damos por tudo, nos dê uma semana abençoada em Tua companhia, a Tua graça, o Teu perdão, e que nós experimentemos em nossa vida a salvação, que nós possamos respirar este incenso que exala da vida de Cristo, do seu ministério, da sua justiça, do seu amor, como um incenso de vida para a vida, porque estamos experimentando hoje e agora a libertação em Cristo Jesus. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moses, muito obrigado pela sua excelente participação, obrigado pela sua presença também. Então aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana em que estaremos estudando a lição de número 10. Não perca, que também será uma lição incrível. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. IAG, juntos avançaremos.